chegando-se ali com os discípulos para um lugar deserto, o Senhor vai ver que uma multidão o acompanhava. E mesmo o Senhor naquele momento, como o Senhor veio como homem, se fez homem, aleluia, para sentir as nossas dores. Jesus também sentia o luto pelo João Batista. E Jesus naquele momento, ele queria somente retirar-se daquele lugar. Mas quando Jesus viu, aleluia, louvado seja Deus, que aquela multidão estava ali querendo ouvir a sua palavra, o Senhor, ele não o despediu vazio. Porque aquelas pessoas, elas tinham sede e fome da palavra de Deus. Eles queriam ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. E ali vai acontecer um dos maiores milagres ao qual o Senhor operou, que alcançou várias vidas em um simples ato, que foi a multiplicação dos pães e peixes, ao qual vai ser relatada através dos 4 evangelhos do Senhor Jesus. E logo após esse episódio ao qual o Senhor alimentou aquela multidão, a palavra do Senhor vai dizer que enquanto o Senhor estava ali despedindo aquela multidão, o Senhor vai falar para os discípulos para que eles vá para o outro lado com o barco, enquanto ele despedia aquela multidão. Mas a seguir vamos ver que a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, após fazer isso, ele vai subir ao monte para orar ao Pai. E essa tarde, enquanto eu orava ao Senhor, eu pedia para que o Senhor viesse ministrar ao meu coração. E o Senhor falou em meu coração que não é sobre aquilo que Ele pode operar, mas é sobre o que momentos que nós estamos tirando para ter um ato de comunhão com Ele. Porque até Jesus, que tinha todo o poder e autoridade, Ele veio para mostrar que nós precisamos ter um momento íntimo com o Pai. Porque o ministério sem a oração, ele é vazio. O ministério sem a oração, ele não pode ser alcançado vidas. E a palavra do Senhor vai dizer que enquanto o Senhor ali estava orando, aqueles discípulos estavam passando por uma grande dificuldade. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Tu és maravilhoso. E os ventos começaram a soprar ao contrário sobre a vida daqueles discípulos. Naquele momento, aqueles discípulos temeram o que estava acontecendo. Mas o Senhor me mandou vir aqui para dizer para vocês: eita glória! Que quando nós obedecemos a voz ao qual Ele nos ordenou, não quer dizer que nós seremos isentos de passar por dificuldades e tribulações, mas é a certeza que no final Ele estará lá quando nós clamarmos para nos ajudar. E o Senhor, louvado seja Deus, Ele tem todo o poder e autoridade em suas mãos. E aquilo que Ele ordenou a você saber, faça, porque Ele está contigo. Eu não sei o momento ao qual você se encontra esta noite, se os ventos estão batendo ao contrário sobre sua vida, como aconteceu com aqueles discípulos quando o vento estava contrário na vida deles. Mas a 4ª vigília da noite, lá vem Ele andando sobre as águas. Glória a Deus. E o Senhor manda te dizer que se Ele quiser esta noite, Ele pode dizer: mar e vento, aquieta-se. Mas se Ele quiser, Ele pode te falar: vem, vem que eu te faço andar sobre as águas. Aleluia. Deus. Aleluia! Eita Tu és glória! maravilhoso. Aleluia. Eu não
sei o que tem passado na sua vida, mas saiba que o Senhor, Ele está contigo. Ele nunca te abandonou. Outrora Jesus estava na proa daquele barco dormindo, e os discípulos vieram aclamar a Ele, dizendo para que venha socorrer eles, e o Senhor fez com que o mar e o vento acalmassem, para mostrar que todo o poder e autoridade está sobre suas mãos. Ele tem todo o poder sobre nossas vidas. Ele tem o poder sobre mim e sobre você. E sabe por que o Senhor, aleluia, Ele veio andando sobre as águas? Para mostrar que Ele tem o domínio daquilo que te causa medo, daquilo que faz com que a sua fé oscile. O Senhor tem todo o controle em suas mãos. Os discípulos haviam acabado de pronunciar, aleluia, louvado seja o seu nome, Jesus. Eles tinham acabado de presenciar um grande feito do Senhor. Mas o Senhor ainda queria ver aquela fé firme na vida deles. Porque muitas das vezes, quando as tempestades vêm sobre nossas vidas, a nossa fé começa a oscilar. Nós começamos a se perguntar: cadê Jesus? O que será que está acontecendo? Será que o Senhor vem me socorrer? Mas essa noite o Senhor manda te dizer que Ele está contigo. Louvado seja o Senhor. Ele nunca te abandonou e Ele nunca vai te abandonar. Quando nós deixamos frustrações, quando nós deixamos a nossa fé se abalar, nós não podemos ver a Deus. Porque nós começamos a enxergar somente os nossos problemas, e os nossos olhos espirituais começam a se fechar, e pensamos que estamos sós. Mas Ele nunca nos abandonou. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que quando aqueles discípulos veem Jesus ali andando sobre as águas, eles vão dizer: será que eram fantasmas? Mas o Senhor falou: não temas, sou eu. Era o eu sou que estava ali sobre as águas. Era Ele que estava presente. Mas como o medo veio afligir aquele homem, aqueles homens, eles não conseguiam reconhecer a Jesus. Andavam com Jesus, estavam com Jesus. Mas quando o aperto, a aflição veio, eles não reconheceram a voz do Mestre. E Pedro, ali num ato de ousadia, ele vai dizer, porque tem que ser muito ousado para falar para o Senhor: se és tu mesmo, Senhor, faça-me que ande sobre as águas. Louvado seja o nome. O primeiro ato que Pedro teve foi a coragem e a ousadia, não foi a fé. Sabe por quê, irmãos? Porque a fé em Pedro só foi gerada a hora que a palavra foi lançada. Vem é sobre a palavra. Quando a palavra é lançada, a fé é gerada. Pois a palavra do Senhor vai dizer que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se ouvirmos a palavra de Deus, a fé em nós não pode ser gerada. E somente quando a palavra foi lançada, Pedro teve a fé de andar sobre as águas. Mas naquele momento, enquanto ele estava com os olhos fixados em Jesus, ele ainda estava andando sobre aquelas águas. Aleluia! Mas quando Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as dificuldades da vida, começou a olhar para aqueles ventos ao qual estavam ali soprando sobre ele, ele começou a temer e começou a afundar. E é assim que acontece em nossas vidas. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, tudo começa a dar errado. A frustração começa a
nosso ser. Nós não vemos mais uma saída porque os nossos olhos já não estão mais fixados em Jesus. Mas esta noite, que a partir de essa noite nós venha fixar somente e olhar para Jesus. Pois é para Ele que nós temos que olhar. Não é para as dificuldades ao qual vem nos afligir. E quando o Senhor colocou essa palavra em meu coração, eu confesso, quando a irmã Sueli me chamou, eu pensei, culto de círculo de oração, então eu vou começar a procurar uma palavra que fale de mulher de Deus. E eu comecei a olhar a palavra do Senhor, mas o Senhor me direcionou essa palavra e eu perguntei para Deus o porquê, Senhor, dessa palavra. Louvado seja. E eu comecei, irmãos, a viver, aleluia, momentos ao qual a única esperança que eu tinha era ter a fé em Deus. Sabe aquelas situações que você olha para o lado e não vê ninguém? Você não vê nenhuma mão estendida, porque você sabe que o único que pode te ajudar é Deus. E quando, aleluia, a minha fé começou a oscilar, que eu vi e pensava, não, Senhor, hoje é o último dia, se o Senhor não operar hoje, Pai, eu não sei o que eu vou fazer. É Deus, aleluia. Foi neste momento que Ele provou que Ele era comigo. Porque primeiramente, antes de estarmos aqui neste altar para pregar a sua palavra, nós temos que viver aqui. E o Senhor, para mim poder falar de fé essa noite, Ele provou a minha fé. Ele provou a minha fé de todas as maneiras esse mês. Oh, aleluia, louvado seja o seu nome, Jesus. Aleluia. Mas Ele me sustentou. E Ele provou que mais uma vez Ele é comigo. Aleluias, glória a Deus. Ele é contigo. Se você está aqui essa noite, é porque Ele é contigo. Ele nunca te abandonou. E Ele está aqui essa noite para que você tenha a certeza em seu coração que não importa a dificuldade ao qual você tem enfrentado. Talvez você olhe para um lado e para o outro e pense, agora não tem mais solução, mas tem. Porque Ele é o Deus do impossível e Ele está aqui essa noite. Aleluias. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Pedro começa a afundar no ato de desespero, ele lembra que o único ao qual ele podia clamar era o Senhor. E ele grita ao Senhor e diga, Senhor, socorre. Porque há momentos, irmãos, que é só o Senhor que pode nos socorrer. Que nós venha lembrar essa noite a dependência que nós temos dEle, porque não somos nada sem Ele. Sem Ele nós não teríamos o fôlego de vida, sem Ele nós não teríamos a porta aberta. Sem Ele não estaríamos aqui, estaríamos lá fora. Que hoje nós começamos a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por mim e por você. Pois Ele é digno de toda honra e de toda adoração. Aleluia! A palavra do Senhor vai dizer que Jesus vai dizer àquele homem de pequena fé, por que duvidaste? E o Senhor manda eu dizer para alguém essa noite, por que tem duvidado daquilo que eu coloquei em suas mãos? Aleluia! Por que tem duvidado do chamado ao qual eu escolhi? Eu te designei, eu te escolhi desde antes do ventre da sua mãe para uma grande obra. Por que tem duvidado? Por que tem deixado a sua fé oscilar? Porque se eu disse que eu vou cumprir, eu vou cumprir. Se eu disse que faça a minha obra, que eu irei te vestir, eu irei te alimentar, o Senhor vai fazer isso. Somente coloque em Deus a sua dependência, porque a nossa dependência vem dEle, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Neste momento, o Senhor não estava condenando, aleluias, Pedro, dizendo que ele tinha pouca fé. Mas o Senhor estava, aleluias, corrigindo ele com amor. Porque é assim que o Senhor faz. O Senhor nos exorta com amor. E enquanto o Senhor está nos exortando com amor, é porque Ele tem algo comigo e com você. Enquanto Ele tem se preocupado com a sua mudança, enquanto Ele tem te mostrado aquilo que você tem que mudar perante Ele, é porque Ele ainda tem algo contigo. Aleluia! Glória a Deus! E aquele homem, aleluia, louvado seja Deus, pode contemplar não somente ele, mas os discípulos, a grandeza de Jesus. Basta somente clamarmos a Ele, basta somente orarmos a Ele, que nós venha ter comunhão com o Pai, que nós venha buscar a Deus em qualquer situação. Louvado seja Deus. Em Isaías, capítulo de número 43, versículo 2. Louvado seja o seu nome, Jesus. Vai dizer: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. O Senhor está provando que não importa aonde você esteja, Ele estará lá. Não importa o que você esteja passando, se você está no vale, se você está no deserto, se as tempestades estão vindo sobre sua vida, Ele está lá. Ele está ali para te dar o socorro. Ele está ali para quando você clamar, Ele estender as suas mãos, porque as mãos dele sempre estão ao nosso alcance. Mas talvez você me diga: quanto eu tenho clamado a Deus e somente o silêncio, eu não tenho ouvido nada. Mas eu venho te falar que o silêncio de Deus não é a ausência dele, é Ele provando a sua fé, e no momento certo Ele agirá ao seu favor. E quando o Senhor colocou essa palavra em meu coração, o Senhor colocou em mim para estar testemunhando o que aconteceu comigo. Algumas pessoas já sabem, eu até contei na live do pastor, mas outros não sabem. Quando eu estava ali, irmãos, me afogando, eu sentia a morte perto de mim. E eu sabia que eu não ia com Deus, porque eu tinha me afastado do caminho dele e meu coração tinha endurecido para a voz dele. Eu sentia o inimigo do meu lado dizendo que ia me levar. Eu pensei: agora é o fim, não tem mais jeito para mim. Só que quem um dia já pisou nos santos dos santos, ele sabe onde encontrar o socorro. Eu sabia quem clamar, eu sabia que ninguém podia me ajudar, era somente Ele. E quando eu comecei a engolir aquela água e eu sentia a presença do mal do meu lado, eu sentia que Ele ia me levar, e eu sabia o tormento que eu ia passar no inferno. Eu comecei a me arrepender naquele momento. Eu só podia me arrepender. E meus pensamentos, eu pensava: por que eu não fiz antes a obra do Senhor? Agora já é tarde para mim. E naquele momento, em meus pensamentos, eu disse a Deus: Senhor, se as suas promessas ainda estão de pé sobre a minha vida, me dá mais uma chance de te servir, Pai.
Nem que seja a última chance, Pai, de te servir. E hoje eu estou aqui para fazer a vontade dele. O Senhor me mostrou mais uma vez que quando eu precisar é só Ele que eu vou poder contar. É só Ele que eu poderei clamar. E o Senhor escreveu de novo o meu nome no livro da vida. Ele me mostrou que Ele era comigo. E quantas pessoas que estão aqui essa noite, que se fosse testemunhar tudo aquilo que o Senhor fez sobre a sua vida, você teria horas e horas para contar, porque são grandes coisas que o Senhor fez por nós. Então que essa noite você comece a trazer à memória tudo aquilo ao qual o Senhor já fez por você. Qual é o motivo que você está aqui essa noite? Porque eu não tenho nada para dar para você. Eu não tenho nada a oferecer a ninguém, mas aquele ao qual me chamou é o mesmo que irá me capacitar. E Ele está aqui essa noite para fazer aquilo ao qual ao homem é impossível, mas para Ele nada é impossível. Ele ainda quer te usar com poder e autoridade. Aleluia! Ele ainda quer usar você nessa terra. Se ainda estamos com o fôlego de vida, é porque ainda Ele deu uma oportunidade para mim e para você. Então que a partir dessa noite nós comecemos a aproveitar a oportunidade que Ele deu. Porque todas as vezes que a minha fé começa a oscilar, louvado seja Deus. Deus, Tu és maravilhoso, Jesus. Deus, Tu és maravilhoso, Jesus. Todas as vezes que eu penso em parar e desistir, porque não é fácil, só o Senhor sabe o que cada um passa. Só o Senhor sabe a luta ao qual aquelas pessoas que um dia vagaram lá fora como eu, para estar hoje em cima de um altar pregando, porque as acusações do inimigo sobre seu passado são grandes. Mas o Senhor vem dizer para mim e para você que aquilo que você cometeu, Ele já lançou no mar do esquecimento. E Ele tem coisas novas para fazer na sua vida. E que essa noite, irmãos, nós fiquemos com essa palavra em nossos corações. Saiba que o Senhor é contigo, Ele nunca esqueceu de você. Não importa as circunstâncias, as lutas que você já enfrentou nessa vida. Eu sei que são momentos ao qual a gente questiona muitas vezes: Senhor, eu não merecia ter passado por isso. Tem muitas coisas na minha vida que eu questionei a Deus e perguntei: Senhor, por que aconteceu tudo isso comigo, Pai? Mas eu sei hoje que foi para gerar testemunho, para que vidas fossem tocadas através dele. Oh, louvado seja Deus. E enquanto eu estiver orando, foram essas palavras que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Quero que a irmã Isabelle tenha um louvor. Louvado seja Deus. Santa